Bom dia, ouvintes da Rádio Página 2. Bom dia para todo mundo que está conectado no www.radiopagina2.com.br. Bom dia para você que já escuta a gente pelos aplicativos da rádio, TuneIn, Radiosnet e também pelo celular modelo Android, o aplicativo do celular modelo Android que você baixa na Google Play. Bom dia para você que vai acompanhar a gente ao vivo aqui pelo facebook.com/Rádio Página 2. Eu convido vocês a participarem dessa conversa. Hoje recebo aqui o idealizador do Movimento Orgânico, o Renan Carvalho. Bom dia, Renan, tudo bem? Bom dia, Júlia. Bom dia, ouvinte da Página 2. Um prazer enorme estar aqui contigo mais uma vez, né? Mais uma vez. Já tivemos aqui uma vez antes. O Renan, ele já tem um programa aqui na rádio, né? O programa do Movimento Orgânico. Mas hoje a gente vai explicar, né, e contar para mais pessoas como que funciona, né, o movimento orgânico, como que surgiu, né, a partir de que crise existencial, né, que as coisas boas às vezes surgem, né, a partir de crises. Exatamente. Geralmente é a partir de crises, né? A partir de crises, geralmente né? Quando as pessoas estão com algum tipo de dor, com algum tipo de desafio muito grande, alguma coisa assim, a gente acaba recorrendo a nós mesmos, a gente acaba começando a introspectar, buscar um conhecimento maior sobre nós mesmos e isso vai nos levando por caminhos novos na vida. E eu acho que esse é um caminho gostoso, é uma coisa que a gente faz pro resto da vida. Uhum. Para quem que você diria que é essa entrevista, assim, para a gente convidar, de repente, para as pessoas mandarem para aqueles amigos que também estão passando, talvez, por uma crise dessas? Olha, eu diria que qualquer pessoa que, né, tiver passando por qualquer situação de se encontrar na vida nesse momento, né, de se encontrar seja no trabalho, seja no relacionamento, seja num algum desafio de saúde, algum desafio de qualquer pessoa que esteja passando por um momento onde necessite ouvir alguma coisa diferente, eu acho que é válido. Olha só. E não só isso, como qualquer outro. Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, exatamente. Então mande para aqueles seus amigos queridos, os parentes, queridos, né? Que gostem, exatamente. E para quem está passando, de repente, até por uma crise, né? Assim, saiu de um emprego, tá procurando outro, né? Seria talvez um momento para aproveitar essa introspecção e esse pensamento, né? De repente a pessoa tem vontade de empreender, tem vontade de começar um negócio, mas não tem coragem. As pessoas têm alguns medos, algumas travas que seguram elas. Tem vontade de, às vezes, abandonar o relacionamento, não consegue. Tem vontade de lidar diferente com a pessoa. Tudo isso aí é válido. Tomar uma atitude, né? De tomar uma atitude, de fazer alguma coisa. Então tudo isso aí é válido, né? Eu acho que o movimento orgânico ele existe muito para ajudar as pessoas a sempre estar vencendo esses desafios. Legal. Então, você pode compartilhar com seus amigos, envia através do WhatsApp, através do Messenger. Tem um link ali, compartilhar, é só você copiar o link, enviar através do WhatsApp ou através do Messenger mesmo. E aí você pode convidar os seus amigos, publicar naqueles grupos, né? Eu até vou publicar aqui do grupo do Movimento Orgânico, então. E é isso aí, eu convido vocês a participarem dessa conversa e se quiserem dar depoimentos, né, contarem de alguma parte da sua vida que também vocês passaram por desafios e acabou nascendo uma coisa legal, né, um movimento legal. O movimento orgânico eu acho que foi assim, né, Renan? Eu queria que você falasse do começo, assim, começo, né? O que aconteceu com você para... Olha, é difícil a gente dizer assim quando é um começo exato. Qual foi o movimento orgânico? Acho que tem uma fase ali, um evento que aconteceu, que ele foi importante em 2010, que foi quando eu convidei um grupo de pessoas, a maioria eram empresários, mas tinham profissionais também, para a gente repensar um pouco a forma de trabalhar nas organizações, nas empresas. Né? Por que eu cheguei naquele momento? Eu estava 6 anos trabalhando com consultoria, implantando modelos de gestão em empresas e tal, e eu cheguei num ponto onde aquilo que eu almejava com esse trabalho, que era construir ambientes mais felizes, onde as pessoas estivessem se sentindo mais plenas no trabalho, mais plenas com a vida, esse era o meu objetivo, só que esse objetivo não encaixava com o objetivo das empresas que eu estava desenvolvendo esse trabalho, porque as empresas queriam ganhar mais dinheiro. E isso era uma coisa que acabava que entrava em conflito em algum momento, e depois de 6 anos nesse trabalho, eu convidei clientes meus para a gente fazer essa introspecção, e a gente fazia encontros uma vez por mês para tentar descobrir o que isso podia levar para a vida, também, né? né? O que poderia mudar. Só que isso não foi naquele momento que aconteceu, né? Aí se eu for voltar na minha história, teve vários momentos onde aconteceram coisas que foram levando por esse caminho. Então eu acho que foi assim, mais um ponto assim no tempo. Quais são tuas críticas, talvez, ao mundo corporativo, como ele é? Assim? É assim, como começou, né? Eu
o meu pai era funcionário do Banco do Brasil a vida inteira. Ele aposentou como funcionário do Banco do Brasil e ele sempre foi um funcionário que tentou seguir todo o padrão que poderia seguir numa carreira naquela época, né? E ele se frustrou também. Por quê? Porque o jogo corporativo acabou deixando ele meio que de lado dentro da organização e aí ele acabou se dedicando para uma outra atividade que, na verdade, era uma atividade que era mais do meu avô, que era fazenda, mexer com produção agrícola mesmo, animais e, né, ele tinha agricultura, pecuária, principalmente produção de leite e tal. Mas isso não era o que ele gostava, isso não era a Minas? essência dele. Não, isso era em Goiás. Né? A gente já tinha mudado para Goiás, eu nasci em Minas até os 8 anos, morei em Minas e depois a gente mudou para Goiás. Mas aí eu percebia no meu pai essa busca contínua de algo. Né, para ele se encaixar, né, essa frustração já veio do teu pai? Já veio do meu pai, porque meu pai ele não gostava do trabalho dele no Banco do Brasil, apesar dele defender muito e sempre colocar o Banco do Brasil como uma instituição, ser muito grato àquilo, mas ele sempre estava frustrado com aquele trabalho. E o trabalho que ele desenvolveu paralelo àquilo, que era essa atividade agrícola, também não tinha nada a ver com a essência dele. Tinha a ver com o teu avô, né? Tinha a ver com o meu avô, que era mais para ele que ele fazia, né? E aí quando meu avô morreu, e eu como nasci e fui criado nesse meio, eu achava que aquela atividade agrícola, na verdade, era o grande sonho do meu pai. Né? E eu pensava que era assim, porque ele colocava mesmo, um dia nós vamos ser grande, nós vamos crescer essa atividade, nós vamos ser lá. Porque ele também meio que acreditava nisso naquela época, né? Mas aí quando meu avô morreu, perdeu o sentido para ele. Aí foi de uma hora para outra assim, ele falou, não quero mexer mais com isso. E eu já tinha feito um curso de agronomia para mim ajudar ele a fazer isso acontecer, né? E foi aí então que foi o primeiro momento assim, onde eu olhei para mim e falei, poxa, será que eu quero isso? Entendeu? E aí eu olhei para aquilo e falei, não, tá bom. Meu pai falou assim, não, você pode tocar. E aí eu peguei e aceitei o desafio, né? E eu fiquei 1 ano tocando sozinho. Se formar? Me formei. Fiquei 1 ano tocando sozinho aquela atividade praticamente, mais ou mais com o apoio do meu pai, assim, né? Só que aquilo lá para mim foi a gente só foi meio que ladeira abaixo realmente com o negócio totalmente, enquanto eu toquei aquilo. Porque eu não tinha experiência. Teu avô não tinha nem faculdade, nada, né? Não, meu avô não tinha faculdade, nada e cuidava daquilo, mas eu que depois da faculdade eu vi que eu não sabia nada, que eu não sabia mexer com gente, que eu não gostava daquilo, que aquilo lá não estava dentro de mim, que eu estava me forçando a fazer algo e muito mais para tentar atender a expectativa do meu pai, porque ele achava que ia... Então foi um momento assim, e as coisas aconteceram porque tinha que acontecer, até que eu cheguei numa síndrome de pânico Nossa. Com 24 anos de idade. Deixa eu te contar uma coisa, eu também comecei a cursar agronomia, eu também queria agradar meu pai, meu irmão, mas eu gostava de assuntos relacionados ao meio ambiente, né? Sim. Só que daí quando eu vi que o curso era voltado mesmo para produção, para, né, me deu uma decepção, assim, eu meio que... Tem pessoas que conseguiram se formar e fugir um pouco disso, mas eu... consegui me formar, não fugi muito disso, na verdade, mas porque eu fui para a fazenda do meu pai, né? A maioria dos amigos meus que se formaram em agronomia realmente entram no mundo para vender inseticida ou isso, defensivo meio agrícola, decepcionante, coisa, né? E geralmente é o meio mundo que entra, né? Mas eu realmente eu tentei ir ajudar meu pai, mas não vi que não era aquilo. E aí foi quando a gente acabou fechando esse negócio, essa fazenda. Meu pai acabou ficando com ela mais como um hobby. E eu fui para os Estados Unidos. Né? E aí então foi uma primeira grande mudança na minha vida. Eu fui para lá sem saber mais ou menos o que eu ia fazer, o que eu queria e tal. E eu fui num programa de agronomia também, por uma faculdade lá dos Estados Unidos, como estagiário em fazendas. E aquilo lá eu fiquei trabalhando em fazendas nos Estados Unidos. Várias regiões lá. Eu trabalhei em Wisconsin, em Minnesota, em Massachusetts. Olha só. Trabalhei na Flórida, tudo em fazendas. Então eu fui muito peão mesmo, peão. Eu trabalhei muito tempo lá nos Estados Unidos, assim como eu trabalhava também, quando eu estava na minha fazenda, eu fazia as atividades braçais todas também, mas trabalhando em diversas empresas, assim, aí uma das coisas que começou a me tocar foi a forma como os meus líderes nessas fazendas todas dos Estados Unidos, eles agiam, e o comportamento deles e a consequência desse comportamento deles com as equipes. Né, que eu era parte dessas equipes. E tinha alguns líderes desses que se destacavam demais como líderes que realmente criavam um ambiente muito legal. E outros, era horrível o ambiente que acabava começou a se interessar deles. Por isso, porque esse é legal. Eu comecei a ver que isso era uma coisa, até nem pensava muito nisso, mas eu meio que
me espelhava naqueles líderes que criavam ambientes legais. E aí, depois disso aí, a minha intenção acabou sendo fazer um mestrado. Eu queria aprender mais sobre administração, então eu acabei fazendo um MBA nos Estados Unidos, enquanto eu estava lá. E depois do MBA, eu acabei entrando no sistema de gestão mesmo. Acabei sendo contratado por uma empresa de telecomunicações, que não tinha nada a ver com agronomia mais. Aí eu entrei para mexer com internet e programação. E até que eu gostava um pouco também, era um hobby que eu já tinha, mas eu acabei me envolvendo bastante. E aí entrei numa empresa totalmente estruturada, com salário. Foi a primeira vez que eu tive um emprego com salário fixo, aquela coisa toda, né? A empresa patrocinou meu visto lá nos Estados Unidos, né? E aí foram 2 anos e 11 meses de uma experiência que eu não queria nunca mais viver. Porque o mundo corporativo, realmente, esse negócio da competição interna entre as pessoas... Cruel, né? Que era um estímulo, que é o jeito que se vive nos Estados Unidos, é isso, né? É se comparando e se competindo, se comparando e se competindo. Em alguns momentos as pessoas vão lá, se reúnem e divertem. Mas a maioria do tempo elas estão se comparando e se competindo, né? E aí eu morava em Miami já nessa época. E acabou que eu entrei tanto nessa vida que eu tive uma vida assim, onde eu passava... finais de semana e na praia, nas maiores diversões que a gente possa ter em Miami, certo? E durante a semana toda um sofrimento que era horrível. Então era como se eu tivesse 2 vidas, né? E geralmente as pessoas vivem assim, elas se sacrificam aqui para divertir e 30 dias, né, por ano ou uns finais de semana? Finais de semana e 30 dias por ano você simplesmente se distrai. Você distrai da vida, você não vive. Eu acho que existe uma diferença muito grande em você se distrair da vida e você viver. Certo? Então, muitas das diversões que existem no mundo são distrações. A gente não está realmente vivendo, a gente está simplesmente se aliviando de uma carga de sacrifício que a gente coloca em cima de nós e que é estimulado pelo mundo aí, né? Então, ali foi outro passo que eu dei, eu saí dessa empresa, eu me empreendi, comecei minha empresa lá nos Estados Unidos e já querendo alguma coisa diferente, já querendo criar coisas diferentes para as empresas, já querendo mudar o ambiente de trabalho, querendo levar um pouco mais de felicidade para as pessoas que estivessem envolvidas nesse meio, né? E aí comecei lá, mas aí a gente vai aprendendo. Aí foi uma evolução, né? Até eu vim para consultoria no Brasil, foi tudo essa caminhada. Né? E aí esse trabalho de consultoria que acabou combinando com esse grupo que eu montei lá. Então, acho que Você começou o grupo lá? Não, o grupo foi aqui, em Blumenau já. Tá. Eu vim para cá, eu vim para o Brasil em 2004, fiquei 8 anos lá nos Estados Unidos e depois de 2004 a 2010... eu estive envolvido com a consultoria aqui, né? Tentando mudar esses ambientes. Mas você já estava morando aqui no Brasil daí, ou você vinha de vez em quando? Não. De 2004 a 2010 eu mudei de volta para o Brasil em 2004. E aí comecei esse trabalho. E aí depois, em 2010, eu me frustrei de novo com o fato de eu não conseguir, nas diversas empresas que eu atuava, construir um ambiente diferente, né? E aí eu comecei esse novo movimento de transformação, realmente, né? Que é de transformação e onde eu fui aprender, eu acho que foi 2010, foi um grande chacoalhão que eu recebi de um alemão que eu trouxe para fazer uma palestra aqui. Ele me deu um chacoalhão bem interessante, que onde ele falou assim, Renan, não adianta você tentar melhorar um sistema que está errado, né? Na essência. Ele não adianta. Aí você vai até melhorar, mas vai continuar ruim, né? Então você precisa repensar tudo. E aí foi quando eu realmente busquei uma alternativa diferente para a minha própria vida. Peraí, antes de tu contar essa parte aí, né? Vamos dar os bons dias aqui. Vamos lá. A Marlise Agostini está acompanhando. Bom dia, Marlise. A Marion Rupp, lá de Indaial. Bom dia, maravilha de assunto. A Marion que esteve aqui na rádio ontem, né, Marion? A Rose Mendes, bom dia, amo essa apresentadora, sou do Rio de Janeiro. Ai, Rose, que querida, obrigada. A Sandra Bugman, bom dia. Geisa Mota, bom dia, com alegria. E bom dia, Geisa, está assistindo de Florianópolis, a Sandra lá de Blumenau. Convido a todos a participarem também da conversa, né? Ele está contando a história, né, de como surgiu o movimento orgânico, né? Então, foi a partir de várias crises, então, né? Foi. Então, você está falando ali... Eu citei só crises no trabalho, no né? trabalho. Agora existem outras crises também. Então, dessa inquietação, dessa insatisfação com esse mundo corporativo, né? Você começou a se questionar, assim, como é que eu vou... Isso, aí eu comecei a me questionar e trouxe as pessoas para a gente questionar junto esse tipo de coisa para ver o que acontecia de diferente. Você tinha esse sentimento de não querer mais fazer parte desse mundo? Não, eu não conseguia me ver nesse mundo. Uma das coisas que na consultoria que eu prestava, eu
tive mais de 50 empresas diferentes, isso de 2004 a 2010 aqui no Brasil, prestando algum tipo de serviço, ou de assessoria, ou de coaching, ou qualquer coisa. E nessas 50 empresas eu ficava olhando para dentro delas e ficava me perguntando se eu aceitaria um emprego nelas, de qualquer coisa. E eu, assim, de maneira bem categórica, eu olhava e falava, não, eu não aceito um emprego em nenhuma dessas empresas, certo? Não que seja, mas era algo que eu não me via entrando num sistema daquele onde normalmente se repetia o mesmo padrão de competição e de busca de, Você já sabia como de era, comparação, né? Que era a mesma coisa que tinha lá nos Estados Unidos. E por mais que a gente tentasse de outras maneiras trabalhar isso, sempre voltava para a mesma essência, que era essa crença na competição. Né? Sim, e no caso, assim, a empresa que você trabalhou lá, né, era referência para as empresas daqui também? Alguma coisa assim, nesse sentido? Não, era assim? uma empresa... Não, o pessoal daqui nem conhecia muito essa empresa que eu trabalhei lá, né? Era uma empresa chilena que eu trabalhei nos Estados Unidos até. Mas assim, o padrão de gestão é referência a nível de mundo. Os MBAs dos Estados Unidos, MBA de Harvard, MBA de não sei das quantas, a FGV, tudo isso aí gerou esse padrão de administração e de busca de crescimento econômico pelas organizações e de busca do lucro e de maximização de resultado e esse tipo de coisa que gera como consequência a insatisfação das pessoas. Né? Isso que você falou, isso aí parece que suga o máximo, né? Tipo, a pessoa, né? Com certeza. A energia vital, assim, né? Mas é isso, é feito para isso. É feito para sugar a energia da pessoa, né? E em troca de quê? Em troca de ganho financeiro. Então, existem pessoas que, tudo bem, estão no momento da vida, ou querem isso, ou gostam disso, e se sacrificam por isso. Eu acho que o princípio por trás disso é o princípio que é uma crença que existe na sociedade, é a crença na meritocracia. Certo? Isso é uma das coisas que eu questiono bastante. Né? Por quê? O quanto que nós realmente precisamos nos sacrificar agora para merecer algo depois. Então a gente acredita muito, a gente leva essa crença muito a ferro e fogo na sociedade, certo? Sacrifica aqui, ó, a gente fala para as crianças, estuda aqui, se sacrifica bastante nesses horários, nessas coisas, porque lá na frente vai ser bom, depois você vai ter alguma coisa, certo? A gente faz isso. Né? Tem uma palestra do Clóvis de Barros Filho no TEDx que é muito interessante, você sacrifica aqui agora tudo, que depois vai ser bom. Aí o cara vai, faz o vestibular, e depois que você entra na faculdade vai ser bom. Aí depois que você entra na faculdade, você começa a sacrificar de novo, que depois que você arrumar um emprego vai ser bom. Aí depois que você arrumou um emprego, você começa a sacrificar de novo, porque depois que você tem a promoção vai ser bom. Aí depois aí vai. Então a gente fica vivendo sempre esse conceito de que a gente tem que sacrificar agora para merecer algo depois, certo? Então esse é o conceito meritocrático. E aí a mídia vende para nós exemplos pontuais de pessoas que se deram bem, entre aspas, financeira e economicamente, por ter se sacrificado. Mas esses exemplos não é o padrão geral. São exceções, né? Que se a gente for medir realmente, as pessoas que se tornam bem-sucedidas é um percentual ínfimo das pessoas, as pessoas que realmente alcançam, né, grandes sucesso empresas, total, sucesso total e tal, isso em tudo, né? A imensa maioria das pessoas, elas continuam se sacrificando. Elas continuam se sacrificando até adquirirem uma doença, até adquirirem problemas de relacionamento, né? E por aí vai. E aí elas pagaram a vida inteira pelo plano de saúde, então elas vão usar aquilo lá depois, exatamente. Então, a gente olhar por esse lado, a meritocracia é uma crença, é uma ilusão social que a gente precisa questionar. E isso é uma coisa que a gente traz muito no movimento orgânico. Por quê? Por que a gente tem que sacrificar agora para merecer algo depois? Por que a gente não pode viver a melhor vida que a gente nasceu para viver aqui e agora? Deus, né? Então, essa foi uma pergunta que iniciou muita coisa ali. Essa pergunta até veio antes, mas a gente nunca fez sentido para mim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito lógica e muito racional. Tá. Então as coisas para mim tinham que fazer sentido na lógica, né? Olhando as coisas da forma mais abrangente possível, tinha que fazer sentido. E aí quando eu olhava isso, a gente sacrificar a vida agora para merecer algo depois, isso para mim não fazia sentido, porque talvez a maioria das pessoas, quando chega depois, já não tem mais saúde, já não consegue mais, ou né, já perdeu até a capacidade de fazer alguma coisa. Então, isso para mim não fazia sentido. E a natureza não é assim. E aí vem a questão toda orgânica. Aí eu gostaria que você entrasse, antes de... Eu vou dar uns bons dias aqui também. Dá uns bons dias lá pro pessoal. E eu queria que você entrasse nessa parte da natureza, né? Porque a gente tem essa impressão que a gente controla muito as coisas, né? E eu acho que você tem um pensamento que não é muito assim.
A Bel de Almeida, bom dia, Renan, fã Bom dia, desse Bel. cara. Ela assim, em tempo, fã dessa família, ela botou aqui. Legal. Bom dia, Bel. Bom dia, Silviane Barreto. Bom dia para Lelê, para Maria Helena Miller. Eu queria ainda para vocês que a gente está com as obras aqui do Rick Virgues, né? Ele que é o artista plástico, ele é o designer. Quem quiser conferir de perto as peças em cerâmica e os quadros, pode vir aqui na Rádio Página 2, na rua Recife 143, e fiquem à vontade para ver de perto todas essas obras. Você tem, dentro do movimento orgânico, né, existe um princípio que também é budista, né? Apesar, com outras filosofias também, né? Sim. O que é o movimento orgânico, né? Primeiro, talvez, para a gente explicar para o pessoal por que é orgânico, né? O pessoal já pensa em comida orgânica, já pensa em agricultura, já pensa em... Né? E, na verdade, é um pouco disso mesmo. É a gente pensar na vida sem agrotóxicos. Né? A vida nossa sem venenos. Né? E o veneno para a vida nossa é a nossa própria crença. É isso que a gente descobriu no movimento orgânico. As coisas que a gente acredita e que a gente traz como verdade para a nossa vida, e um exemplo que eu dei é essa meritocracia, mas são vários, certo? Então a gente tem muitas crenças que fazem a gente agir de uma maneira que vai contra a nossa natureza. Né? E aí, por isso, a gente entender a natureza fez parte desse movimento, e o nome orgânico veio muito de organismo vivo, natural. Né? Então, por isso que num primeiro momento lá, no primeiro momento esse nome estava mais atrelado à organização orgânica, mas aí acabou virando orgânico de natural mesmo. Mas faz muito sentido para, né, até da tua formação e tudo, né? Exato. Tudo ajudou, né? Eu acho que toda a minha experiência de vida, não só de trabalho, que aí eu citei algumas coisas, mas também experiência de relacionamentos que eu tive, experiências de lidar com... Eu acho que existem 3 coisas que apavoram o ser humano e que o ser humano foge delas a vida inteira, que são problemas de saúde, né? Problemas financeiros e problemas de relacionamento, certo? Na verdade, todas as religiões e as coisas, elas existem para tentar aliviar o ser humano desses 3 tipos de problemas, certo? E eu passei pelos 3, certo? Então eu tive que enfrentar os 3 tipos de problema em diversos momentos da minha vida. Financeiros, de relacionamento e de saúde. Então, quando a gente passa por diversas situações assim, a gente começa a aprender a ter que lidar com isso, não de uma forma ocidental, entre aspas. Por isso aí vem o budismo. Qual é a maneira ocidental de lidar com as dificuldades da vida? A maneira ocidental nós temos que controlar as coisas externas para que, a partir do momento que as coisas externas estiverem do jeito que a gente quer, a gente vai estar feliz. Então essa é a maneira ocidental. A gente vende para o mundo um controle das coisas externas para que, então, se a gente estiver saudável, se a gente estiver financeiramente bem e se a gente estiver com bons relacionamentos, a gente é feliz, certo? Isso aí, pensando de maneira lógica, não faz sentido. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre essas coisas externas. Né? Então aí a gente usa muito, e a filosofia budista vem muito atrelada a isso, né? Assim como a filosofia estoicista, são duas que elas se encaixam muito. Se tu quiser explicar um pouquinho, né, esses princípios. Sim, eu vou explicar depois, porque isso aí é uma coisa que... Meio complexa, assim? É que vem, eu sou um curioso, né? Então as coisas que aconteciam na minha vida e a forma como eu lidava com elas, eu procurava sempre, como eu sou muito lógico, eu procurava sempre nos estudos filosóficos explicações que me mostravam que aquilo realmente fazia sentido ou não fazia sentido, né? Então eu nunca fui de acreditar cegamente em alguma coisa. Por isso que crenças, para mim, é algo que a gente buscou combater. Né? Por isso que eu falei que as crenças são venenos, a gente tem que cuidar muito com elas. Né? Mas, então, se a gente começa a pensar de forma lógica, a gente vê que existiram pensadores na história da humanidade inteira que também pensaram assim, que também buscaram, através dessa lógica, um sentido para as coisas. E a partir do momento que a gente pensa e busca um sentido, a gente pensa, poxa, mas será que eu tenho controle sobre a minha saúde? Certo? Aí a gente começa a pensar, não, pode ser que aconteça alguma coisa comigo e eu posso fazer o melhor, eu posso ser o cara mais saudável, que mais me cuida do mundo, que faz todos os exercícios, que só come comida natural e de repente alguma coisa do nada aparece para mim, ou então me vem um câncer ou alguma coisa assim. Isso pode acontecer. Então nós não somos imunes. Então se nós não somos imunes e nós não temos esse controle, como é que a gente pode depositar
a felicidade da nossa vida nesse controle, certo? Mas tu se coloca numa posição vulnerável, assim? Assim, o ser humano é vulnerável. Então. Sempre. Ele sempre é vulnerável. Tá. E a maravilha do ser humano está nisso. Entendeu? Porque, assim, a forma da gente lidar com essas coisas, e aí vem muito esse princípio filosófico mais budista e estoicista, os dois fecham nesse sentido. É um princípio filosófico que diz o seguinte: não são as coisas externas que promovem a nossa felicidade ou o nosso sofrimento, mas o nosso próprio julgamento sobre como as coisas externas acontecem. Então, esse é um princípio que quando me caiu essa ficha... Quando que caiu essa ficha? Foi lá nos Estados Unidos ainda? Não, isso já foi... foi quando, em 2010, quando tivemos aquele grupo de encontros, eu acabei indo fazer um curso de coaching em São Paulo, no ICI. E esse curso de coaching era com o Randy Stephan, que é um americano extremamente prático, objetivo e pragmático. É um cara totalmente assim, sem nenhum tipo de... E aquilo lá foi muito marcante para mim, assim, porque ele trouxe esse conceito. Ele trouxe esse conceito de... Ele apresentou uma das técnicas que ele apresentava, era uma técnica de controle emocional desenvolvida por um psicólogo chamado Albert Ellis. E essa técnica de controle emocional era uma técnica onde você simplesmente usava esse teu raciocínio para distinguir o que você tem controle e o que você não tem na vida. E as coisas que você não tem controle, você tem que lidar com elas da melhor forma possível, porque é o teu julgamento que provoca o teu estado emocional negativo ou aflito. Então, se a gente controlar o nosso julgamento e trabalhar o nosso julgamento, a gente muda a nossa relação com as coisas que estão fora do nosso controle. E o budismo também é muito assim, é exatamente assim. Eu queria que você falasse do budismo, porque assim, quem te conhece sabe que tu é um cara assim, meio que... É difícil de tu acreditar em qualquer coisa, né? Assim... Não, eu não acredito em nada. Não é qualquer coisa. Mas como assim não acredito em nada? Né? Então você não tem crença. É que o budismo tem uma vertente filosófica muito bonita, certo? Uma vertente filosófica que é o exercício do pensamento prático. Para o budismo, se vocês pegarem, por exemplo, o Dalai Lama, né, e forem ler o Dalai Lama, vocês vão ver que o exercício da felicidade para o oriental budista, o exercício da felicidade é diferente do ocidental. O ocidental nós citamos aqui, é você exercer o controle sobre aquelas três coisas. Certo? Então, se você achar um bom relacionamento, tiver dinheiro e tiver saúde, você é feliz. Você pode se considerar feliz. Então, controle sua vida para que você tenha essas três coisas e aí você consegue ser feliz. Para o budista e para o oriental é totalmente diferente. O budista e o oriental, eles enxergam a felicidade como um exercício mental. É a gente exercitando a nossa mente para lidar com qualquer situação que ocorre no mundo. Então, esse exercício mental, que através da meditação budista é trabalhado, que é a mesma coisa do princípio estoicista. Você trabalha a sua mente para lidar com o que o mundo te traz. E não queira controlar o mundo, não queira exercer ou impor a sua vontade sobre o mundo. Tanto que no budismo a gente diz que o maior inimigo do ser humano é o próprio desejo dele. E isso é uma coisa que parece até meio subversiva assim, para o mundo capitalista, né? Porque o mundo capitalista ele estimula o desejo das pessoas. E já no budismo, não, a gente quer que a gente desconfie do nosso desejo. Porque o nosso desejo é o nosso maior inimigo. Porque o nosso desejo pode estar querendo algo que não está sob nosso controle. O Rick falou aqui, ó. Bom dia, Júlia e Renan. O Rick é artista, a gente falou de você. Legal, parabéns, Rick. Entrevista maravilhosa, me identifico muito. Sim. Eu queria... Da meditação. E aí já o budismo já não já é uma coisa, já é uma parte que não cai muito, porque o próprio Dalai Lama fala que felicidade é um exercício mental, certo? Nós somos seres mentais, né? A gente é também emocional, mas o fato, as duas coisas, né? Em todo o estudo filosófico que eu vi, as duas coisas andam juntas. A gente não pode dizer que um é mau, o outro é bom, um é ruim, um quer dominar o outro, não. As duas coisas andam juntas. E a gente, eu entendo que a lógica aplicada no Ocidente, da gente querer controlar o mundo, obviamente a gente usa o mental para tentar controlar o mundo. Mas no Oriente, a gente usa o mental para nos controlar nós mesmos.
E eu acho que isso é aí que está o sentido da coisa, certo? A gente, existe uma maneira também da gente deixar fluir e tal, as emoções e tal, só que a gente exercitar a nossa mente vai facilitar com que isso aconteça, vai facilitar com que a gente tire as barreiras para que nossa emoção natural flua. Então esse é o exercício budista, de você trabalhar a tua própria mente, de você enxergar, né, uma situação que acontece, estou tendo um problema de saúde, certo? É o fim do mundo, eu não queria que acontecesse isso, eu não posso tal, eu criei um monte de aflições na minha mente, né? Se eu estou tendo um problema de saúde e estou pensando com uma mente estoicista budista, eu estou pensando assim, poxa, está acontecendo isso aqui comigo, que oportunidade que eu tenho de aprender alguma coisa diante dessa situação, o que eu estou vendo que de repente eu não via antes, o que eu posso perceber pelo fato de eu estar sentado aqui agora numa cama, ou tomando esse remédio, ou estar com essa dor que eu não percebia antes. Então você começa a enxergar diversas oportunidades de aprendizado e crescimento diante de uma situação difícil, né? E aí a gente sempre está assumindo a responsabilidade e aí através desse exercício mental a gente tira a aflição da nossa mente, porque aí a gente emocionalmente se torna mais calmo, mais tranquilo, e aí a partir disso flui a nossa essência, aí flui a nossa emoção natural, né? Você vai conseguir tomar uma atitude. Aí você toma uma atitude, aí você pode ouvir o seu interior, porque aí entra o problema, porque o emocional, como ele anda junto com o mental, né, existem o emocional que nos ajuda, que nos impulsiona, que é parte da nossa essência, que leva a gente para uma coisa, para um estado pleno de vida, mas existe um emocional que ele é extremamente pesado, negativo, destrutivo para a nossa vida, que são as emoções destrutivas que afetam totalmente o nosso organismo, nosso corpo. Por exemplo, quando a gente tem muita raiva ou quando a gente tem muito medo de alguma coisa irreal, isso libera um monte de hormônios, de cortisol, de adrenalina no nosso organismo que fica de uma forma contínua e que provoca um monte de problemas, né? Isso já existem pesquisas, inúmeras pesquisas que mostram o impacto das emoções negativas no nosso organismo. Isso você acredita? Não, isso não é crença, isso é realidade. Não, mas você acredita que, por exemplo, a raiva afeta o fígado? Não é que eu acredito. Isso existe pesquisas que demonstram isso, né? Eu sempre procuro me basear, porque o fato de eu acreditar ou não é irrelevante. Certo? Porque o fato de eu acreditar ou não vai mudar a realidade como ela é. Então, existem inúmeras... E aí um dos princípios, uma das coisas que a gente se baseia muito no movimento orgânico é a ciência positivista. Ciência é aquela ciência que procura, através de evidências sensoriais, mostrar de forma estatisticamente significativa, ou seja, para a maioria das pessoas que observaram aquilo, uma realidade. Então, muitas pesquisas que a gente busca trazer, por exemplo, se raiva afeta o organismo. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos, se não me engano, na Universidade de Yale, que foi feita sobre pessoas que desenvolviam, que tinham muita essa emoção do descontrole emocional. Ou seja, diante de qualquer situação, ela descontrolava emocionalmente, certo? E aí eles pegaram inúmeras pessoas que tinham esse problema e fizeram uma análise do sangue dessas pessoas. E aí, quando eles analisaram o sangue dessas pessoas, eles perceberam que plaquetas, que são os glóbulos brancos, os glóbulos brancos são as plaquetas mesmo, não, as plaquetas são aquelas que respondem pela coagulação do sangue, certo? As plaquetas dessas pessoas que tinham elas começavam a ficar cada vez mais espessa. Por quê? Porque elas liberavam algum tipo de hormônio naquele momento de raiva que afetava as plaquetas do sangue e tornava elas cada vez mais espessas. E isso aumentava o risco de infarto, de problema cardíaco. Então, claro, porque quanto mais espessas as plaquetas vão ficando, mais elas podem entupir uma veia, né? Então, isso é lógica. Isso, para mim, faz todo sentido. Por quê? Porque isso está pesquisado, a maioria das pessoas... Aí você vai dizer, mas tem gente que tem muita raiva e que consegue viver até os 90 anos. Tem. Então, isso é uma coisa estatística, certo? Então, existe uma chance maior, se a gente desenvolver a emoção destrutiva, da gente ter um problema, né? E assim tem várias outras, pesquisas de ansiedade, pesquisas de medo, pessoas que têm muito medo, que ficam com a adrenalina alta o tempo todo, como é que isso impacta o organismo de forma horrível. Então, tudo isso aí, se a gente começa a observar, a gente começa a ver que tudo tem sentido, né? Renan, eu queria que você falasse um pouquinho, a Bel colocou aqui, o estresse contínuo inflama o corpo.
Exatamente. Então, às vezes, não adianta a pessoa só cuidar, né, da alimentação ali. Olha, o nosso veneno, o veneno que o nosso corpo produz para nós mesmos, ele é muito pior que qualquer agrotóxico, certo? Se a gente cuidar do nosso estado emocional de maneira a não se deixar afligir por situações externas, a gente pode comer comida com agrotóxico, eu acho que a gente vai ser mais saudável do que se a gente... porque realmente a gente produz muito veneno. Por isso que a gente fala, o orgânico é a gente se livrar dos venenos das nossas próprias crenças, porque as nossas crenças, mente, né? A nossa mente cria essas situações que desenvolvem emoções que nos destroem, que nos afetam, que afetam o nosso próprio organismo. Teve uma vez que a gente eu não sei se eu vou conseguir reproduzir agora, mas você falou assim, eu sem dinheiro, meu áudio tá ruim. Desculpa, Tiano, vem aqui ver se o meu áudio tá bom. A Bel tá falando que tá ruim. Mas assim, ó, eu vou terminar de falar o que eu queria falar, assim. Que você falou assim, se eu tô sem dinheiro, eu vou estar bem. Se eu tô com dinheiro, eu vou estar bem. Assim, meio que independente, né? Assim... Exato. Esse é o exercício que eu te falei, né? A gente não pode depender da situação externa pra gente ser feliz, certo? Então, a felicidade, e aí, de novo, o exercício é a prática mental. E aí vem esse exercício racional. Me fala, entendeu? Um pouquinho, porque assim, tu tem 4 filhos, né? Sim. 4 filhos e você é casado e isso impacta a tua família inteira, né? Se você tem ou não, né? Então, assim, eu queria que tu falasse um pouco na prática, assim, como que vocês lidam? Na prática, eu sempre fui autônomo. Minha esposa também nunca teve emprego. Ela teve emprego até a gente se casar. Aí depois ela veio trabalhar para mim, me ajudar a ser autônomo. Então, e sendo autônomo, a nossa vida sempre é altos e baixos, né? Então a gente sempre viveu assim, eu ganhava muito, de repente perdia os clientes, ganhava quase nada e tinha que estar sempre se virando. E em alguns momentos, realmente a gente passou o aperto. Tinha que passar, né? Mas aí entrava muito isso. Eu tenho experiências na minha vida no passado, onde eu, principalmente quando eu mudei para os Estados Unidos e fui estudar lá, fazer um MBA, e quando eu fiz faculdade aqui no Brasil também, onde eu vivi totalmente assim, né? Todas as nuances da minha vida eu vivi com meio salário mínimo. Durante 7 anos da minha vida, se eu for somar, certo? Então, 7 anos eu vivi com meio salário mínimo, né? E não morava com meus pais, não. Eu pagava aluguel, pagava as contas, comia, fazia tudo o que tinha que fazer, transporte, divertia, ainda juntava dinheiro para viajar, né? Então, e eu não achava que eu era pobre, nem que me faltava alguma coisa. Então, isso foi experiências que eu tive na vida que me ajudaram depois a trazer essas experiências também para minha família, e aí a gente entra muito, né? Porque a gente fala, tá, mas e como é que a gente com a esposa vive isso? Porque às vezes a esposa tem outra expectativa, outro mundo, outra coisa. Mas aí entra de novo o quanto que nós temos de propósito a gente estar junto e que vale a pena a gente estar junto e a gente conversar e questionar sobre essas coisas. Então vale a pena eu abrir mão de uma liberdade que eu tenho, de uma presença que a gente tem aqui, de uma coisa para mim ter um emprego para ganhar mais dinheiro, para poder mandar dinheiro para vocês e não tá vivendo isso? Não. Ou vale a pena a gente se sacrificar aqui o máximo que a gente puder? Mas viver junto? E se nós estamos em 6, eu conseguir sozinho viver com meio salário mínimo, com 2 salários mínimos a gente consegue, certo? 1 salário mínimo a gente já recebe porque a gente tem uma filha que é especial e recebe um apoio, então a gente precisa de mais um só. Não é possível que a gente, 1 salário mínimo, né, a gente vai dar um jeito de arrumar. Então a gente viver de uma forma extremamente simples e minimalista, eu acho que faz parte da gente manter esse estado emocional tranquilo. Porque nos ajuda a não estar tão preocupado assim com o fato da gente perder ou não receita, perder ou não salário, porque a gente ter ou não emprego, ou ter ou não um cliente, isso não depende muito da gente. É o mundo que traz essas coisas pra gente. O que depende da gente é a gente usar aqueles recursos que a gente tem da forma mais eficaz possível, né? Da forma mais sustentável possível. E se a gente for olhar a sustentabilidade no mundo hoje, a gente vai ter que pensar em ser muito prático e a gente usar ao máximo possível, com o máximo de eficiência, tudo aquilo que o mundo nos fornece, né? E a gente não faz isso. A gente vive numa sociedade de desperdício. A gente usa e quer ter e adquire centenas de vezes mais do que a gente realmente precisa. Mas, por exemplo, como ser humano. Tu e a tua esposa têm vontade de viajar por aí?
Eu não tenho mais vontade, ela até tem, porque eu já viajei muito, mas ela ainda não viajou. Tu tá bem certo? assim, aqui em Blumenau, tudo? Se for verão, tu tá aqui no calor, não... Eu gosto de ficar aqui no verão, porque Abafado, tem pouca gente. Eu não gosto de ir pra praia de jeito nenhum. Mas tem vontade de mudar pra praia um dia. Só que aí, essas coisas, esses desejos... desejos, fala disso. Assim. Esses desejos, assim, como é que a gente isso? lida? Não é questão de se conformar. Hoje eu já penso muito mais assim, se o mundo e as coisas virarem de jeito que aconteça alguma coisa nesse sentido, vai acontecer. Certo? Então, assim, não é que eu não goste de dinheiro ou seja contra dinheiro. Isso é uma coisa que também as pessoas têm usado. Então, o Renan é aquele cara que enxerga no dinheiro uma coisa ruim. Não existe isso. Certo? Só que dinheiro não é algo que eu posso considerar como sendo algo que está sob meu controle. 100%. Não está. Certo? Então, eu não posso depender de dinheiro. Então, eu tenho que viver apesar do dinheiro. E se o dinheiro vier, ótimo, eu faço, viajo, vou, né? Não tem problema com isso. Sim. Mas a gente vai sempre priorizar algumas coisas. Tipo, recebeu uma herança lá porque minha mãe morreu e aí vendeu um imóvel que tinha lá não sei quanto tempo. Beleza, entrou um dinheiro, certo? Eu passo totalmente para o André. Decide aí o que tu quer fazer com isso aí. Se tu quiser viajar, se tu quiser comprar alguma coisa e tal. Eu, por mim, eu não tomo decisão com dinheiro. Eu acho que eu deixo fluir. É mesmo? Sério. Eu não tenho desejo, assim, de nada. O dinheiro, quem administra tudo lá em casa é a André. Eu não preciso de nada, não preciso mesmo. Entendeu? Então, é uma coisa, assim, que eu levo de uma forma tão tranquila isso. Isso não me incomoda. Não me incomoda de forma alguma. E o fato de eu ser assim e de viver de uma forma emocionalmente tranquila, isso faz com que as pessoas que estão à minha volta, por exemplo, minhas filhas e minha esposa, também se fiquem tranquilas com isso. Porque esse tipo de emoção, ele meio que... as pessoas meio que entram em sintonia com isso, meio até sem querer, entendeu? Então, e aí quando tem algum incômodo, quando tem alguma coisa, a gente conversa e não, realmente faz sentido, a gente está bem, a gente e tal. Então, o fato da gente estar bem e estar vivendo emocionalmente tranquilo, isso é uma coisa, é uma dádiva, a gente ter esse controle emocional, não digo controle, mas esse trabalho da gente estar tranquilo com a gente mesmo, contentamento, da gente estar talvez podendo lidar, até é uma situação de contentamento mesmo, sim. Porque, tipo assim, conflito com a minha esposa, pergunta se briga, coisa assim, nunca. É coisa assim, lá no começo, talvez, os primeiros 3 anos ainda tinha algumas coisas, mas a partir do momento que a gente vai desenvolvendo isso cada vez mais fica tranquilo, a gente não gera mais expectativas, porque a gente não tem mais o desejo, porque a gente sabe que a gente não tem controle mais sobre as pessoas, a gente não tem controle sobre os sentimentos, não tem controle sobre o que o mundo vai trazer. Então, quanto mais você exercita isso mentalmente, eu não tenho controle sobre a outra pessoa. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o meu melhor, tentar comunicar alguma coisa para ela. E aí a gente faz. Se der certo, bem. Se não der certo, tudo bem, faz parte. Então temos que tentar de outra forma, sim. Entendeu? A Geisa está falando uma coisa aqui que lembra muito também o que o Mujica, né? Tem um vídeo dele, assim, que passa na internet. A gente vende nosso tempo, né? A gente troca por coisas, por dinheiro, assim, né? Troca o tempo por dinheiro, exatamente. Tempo, é outra frase, mas assim, ó. O minimalismo está em alta. Ela botou assim, vendemos nosso tempo, aprender a lidar com pouco dinheiro é ser dono do próprio tempo. Essa é a mensagem? Ela está perguntando. Sem dúvida. Eu concordo exatamente com isso que ela falou, porque eu acho que a gente conquista uma liberdade, certo? A gente não depender da coisa externa, do mundo externo. De novo, é o propósito que vem desse pensamento budista estoicista, né? O quanto de dinheiro que o mundo dá... existe acho que foi num livro A Arte de Viver, que chama do Epiteto, que é um filósofo estoicista. Tem uma frase lá que é muito marcante para mim. As coisas que nós temos aqui nesse mundo, nessa passagem aqui, certo? Não são nossas. Nós não viemos com propriedade. A gente criou isso. Propriedade é uma crença do ser humano, certo? Então a gente criou propriedades, né? E se a gente criou isso, a gente pode ter hoje, mas a gente pode não ter amanhã, sim, certo? Porque a gente não veio com isso. Se a gente não veio, então nessa frase do Epiteto ele fala o seguinte: todas as coisas que você usufrui na sua vida, sejam elas materiais ou pessoais ou relacionamento, são coisas que o mundo está te disponibilizando nesse momento. Faça o melhor uso dessas coisas nesse momento, porque amanhã pode ser que não está disponível mais, certo? Então isso faz com que a gente tenha um foco muito grande em fazer o nosso melhor aqui e agora e saber que, como essas coisas todas podem ser passageiras, a gente não se apegar a elas, porque o apego é outra coisa que nos aflige.
Né? E é outra coisa que o budismo trabalha muito, o desapego. Né? Ou seja, o apego é algo que sempre vai nos deixar aflito de alguma forma. A gente não quer perder alguma coisa, a gente não quer... Né? E se a gente não tem mais medo de perder alguma coisa, ou a gente já não tem mais, né, apego com aquilo, a gente cuida o máximo enquanto a gente está aqui com ela, a gente vive o melhor possível enquanto a gente está aqui com alguma coisa que a gente, né, possa vivificar, ou com uma pessoa que está com a gente nesse momento. E se amanhã acontecer alguma coisa ou for, tudo bem, é o caminho que tem que seguir. Então a gente entrega, e mentalmente, quanto mais a gente exercita isso, que é o nosso exercício orgânico, né, de a gente abrir mão das coisas que a gente não tem controle realmente, e da gente exercitar o desapego sobre elas, mais tranquilo a gente fica. Então essa aflição nossa de ter raiva, de ter medo das coisas, de ter ansiedade porque as coisas não acontecem, ou de coisa assim, a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Isso vai sumindo. A gente acha que isso é natural do ser humano. Não, isso vai sumindo. Porque a gente começa a lidar com o mundo da forma que a natureza lida. Mas você dá esse, assim, porque assim, a gente sabe que quem faz parte do movimento orgânico, né, são empresários, né, são pessoas que também passaram por crises, né, existenciais, mas muitos deram a volta por cima e estão super bem, assim, no sentido de, até nos negócios. Pode ser, pode não ser. Eu acho que a grande consequência, eu acho que o que o pessoal do movimento orgânico, os empresários, se você conversar com eles, aqueles mais ativos que estão realmente há muito tempo participando e tal, tem uns que estão mais começando e tal, mas aqueles mais ativos, todos eles, eles vão chegar num ponto que eles vão dizer assim, eu tenho a minha empresa, eu tenho essa coisa, eu tenho um negócio que... Mas se eu não tiver, amanhã também não tem problema. Entendeu? É bem diferente do empresário que se apega àquele negócio e fala, meu Deus, isso aqui é minha vida, se eu perder isso aqui, morri, eu sou um fracassado, acabou a minha vida. Certo? Sim. Então, o empresário que está no movimento orgânico, ele foi migrando aquele peso que ele tinha de ter que mostrar para alguém que ele tem uma empresa, de ter que garantir a vida de outras pessoas que estão ali e tal. Não, para ele começa a enxergar aquilo, olha, eu tenho uma dádiva aqui para mim cuidar, enquanto o mundo estiver me dando isso aqui para me cuidar, eu cuido. Se amanhã a gente perceber que não é mais para mim cuidar disso, que as coisas têm que seguir o seu caminho, eu vou seguir. Então é isso que os empresários pensam. Então o fato de ser bem-sucedido e estar ganhando dinheiro, de não estar ganhando dinheiro, isso passa a não ser tão relevante mais. Cada vez menos relevante para os empresários que estão no movimento orgânico. E pode ser que ganhe, pode ser que a empresa vai, mas aí ele vai trabalhar cada vez mais para que as pessoas também estejam envolvidas e participando e que seja um negócio igualitário. Né? Porque isso é a consciência que ele vai desenvolvendo ao longo do caminho. E se não, aí de repente ele também vai seguir por outro caminho, vai deixar de ser empresário, igual teve o Rodrigo, que a gente conversou semana passada aqui, que ele era empresário aqui, participou do movimento e tal, e agora mora no Canadá, acabou, não tem mais empresa aqui, nada, tá vendendo, tá fazendo outra coisa. Mas ele levou com ele esses princípios, assim? Sim, ele compartilhou com a gente até no último encontro aqui do Acordar e Agir, né? Mas ele, é isso, o que ele compartilhou? O exercício do autoconhecimento foi percebendo, foi desligando ele daqui, foi desligando ele de lá e as coisas vão acontecendo naturalmente. E eu acho que esse é o exercício, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, que é, sempre que me vejo diante de uma decisão, eu abro mão do meu desejo. Certo? Abro mão. Eu não quero forçar nada. Eu quero deixar que o mundo flua e eu seguir o que o mundo me trouxe. Eu chamo isso de jogar com o mundo. Dá um exemplo. Assim. Dá um exemplo. Teve assim, na tua vida uns 3 anos atrás, não, 3 anos não, foi em 2011. Faz tempo já, 8 anos. Em 2011 foi uma das crises financeiras que a gente teve, bem crítica mesmo, assim, foi quando eu fiz essa mudança, eu comecei a focar a minha vida para o desenvolvimento orgânico e de ajudar as pessoas nesse sentido e sair da consultoria que eu trabalhava. E aí... Você encontrou com o teu propósito, mas tu não estava no melhor momento, assim? Na verdade, eu fui me encontrando, né? Mesmo naquele momento... Mas tu sabia que tu queria ajudar pessoas? Sim, não, eu já sabia disso desde sempre. Só que eu ainda tinha talvez eu ainda tinha até naquele momento, algumas crenças. Quando eu estava na consultoria e depois, quando eu comecei o movimento orgânico também, eu ainda tinha algumas crenças, assim, de expectativa de crescimento, de ser alguém, de algum reconhecimento, alguma coisa assim. Que isso aí foi ao longo do tempo se dissipando, né? Mas naquele momento lá, eu tinha aquele sonho de consultoria e tal, que aquilo lá acabou de uma hora para outra, certo? Ou seja, como eu não me conectei mais com aquilo, eu não queria mais daquela consultoria, sumiu meus clientes. E aí sumiu minha renda. E aí eu comecei um negócio chamado Programa de Gestão Orgânica, na época, que eu já ia tentar mudar esses princípios, que já era voltado para o empresário olhar para ele mesmo
E me pergunto se tem algum cara, algum empresário que está interessado nisso. Ninguém está interessado nisso. Então eu meio que forçava os caras a sentar na minha coisa para pagar o quanto que desse na época e tal, para começar isso aí. Então foi um momento de crise muito grande ali. E aí eu cheguei a questionar se, poxa, se era para mim estar aqui em Blumenau. Certo? Porque aí eu tinha um amigo em Florianópolis, que era coach e tal, ele falou, Renan, essas ideias tuas, eu acho que elas podem ser melhores aqui, se a gente trabalhar junto, fizer algumas coisas e tal. Aí eu falei, beleza, então vou pôr minha casa à venda, certo? E se vender, eu vou para Florianópolis. Aí começamos, legal, vamos ver lá, tá? Começamos a ver lugar lá e tudo, essa coisa. E aí, o que aconteceu? A casa ficou 1 ano à venda e durante esse período, o que eu falava para minha esposa? Se vender, nós vamos. Se não vender, nós ficamos. Entendeu? Então, várias nuances da minha vida foram assim, né? Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, se der certo, eu vou. Se não der certo, eu não vou. É porque algum caminho vai abrir para o outro lado. Então, eu nunca me apego a algo. Eu nunca coloco o meu desejo. O que eu quero mesmo é ir. Porque se eu coloco o meu desejo totalmente e não for aquilo, eu vou sofrer. Certo? E aí, como que eu exercito e eu vou sofrer, significa que eu vou desenvolver emoções negativas, tristeza, raiva, angústia, ansiedade, em cima disso, entendeu? Tá, bem legal esse exemplo que tu usou, assim, mas eu queria que tu falasse, assim, quem que faz parte desse movimento, né? Hoje em dia, se eu posso até... Quantas é muito pessoas difícil, né? O movimento, ele é uma coisa... Ele já chegou a ser... Eu já cheguei a formalizar ele, fazer um instituto, uma coisa toda... E aí o pessoal pagava mensalidade, porque tinha custo. Mas aí eu percebi que eu estava dentro do sistema de novo. Aí acabou que eu falando, não, isso aqui não dá certo. Aí pegamos, desformalizamos tudo de novo. E ele virou um negócio totalmente informal hoje. Então não tem uma formalidade, não tem rituais, não tem nada. É um negócio... Mas por que as pessoas estão vinculadas a ele? As pessoas estão vinculadas a ele porque o que eu criei, assim, em determinado momento, foi uma espécie de curso, eu chamava de programa, não era um curso, mas era um programa, assim, onde a gente fazia encontros para a gente refletir sobre as diversas, de uma forma um pouco mais organizada do que esse bate-papo que nós estamos tendo assim, né? Mas uma forma organizada. Vamos refletir sobre felicidade, vamos refletir sobre as nossas emoções, vamos refletir sobre a nossa natureza humana, vamos refletir tema, assim. Sobre os relacionamentos, como as conversas, sobre diálogo, vamos refletir sobre uma organização, isso como é que semanal? ela funciona. Uma vez por mês eu fazia um encontro de um dia inteiro. E eram 7 meses. E aí isso foi aperfeiçoando, depois eu fui criando uns vídeos, depois eu fui criando umas coisas e tal. Então esse programa foi mais ou menos que o jeito que eu imaginei ou descobri naquele momento para mostrar isso para as pessoas e tentar ajudar elas a começar essa caminhada. E as pessoas que foram fazendo esse programa, né, óbvio, tem de tudo. Tem pessoas que vêm, gostam, não gostam, outras se conectam, não se conectam, mas aquelas pessoas que participaram disso e que se conectavam muito com esse pensamento de desapego e de responsabilizar pelas suas próprias emoções e de caminhar nesse sentido de estar tranquilo realmente com as relações com a vida, todas aquelas que se conectaram foram que meio que mantendo um contato forte comigo e entre elas, entre si. E aí, a partir disso, em determinado momento, por que a gente não continua se encontrando? E aí foi assim que começou o movimento. Então, o movimento orgânico hoje, aí é aquele negócio bem dinâmico, né? Pessoas entram, pessoas saem, aí virou um grupo de WhatsApp, certo? Depois que a gente fez o instituto e parou e tal, essa coisa toda, virou um grande grupo de WhatsApp e um grupo de pessoas que querem estar ali. Por quê? Porque uma vez por mês a gente tem um encontro e porque acompanham esse tipo de discussão, esse tipo de pensamento sempre que surge essa conversa, né? E nesses encontros que a gente faz são encontros reflexivos, encontros onde a gente traz um assunto. Todo mundo debate, sim? Todo mundo traz e tal, mas assim, sempre dentro as pessoas que estão ali, eu acho que o que elas têm em comum, tem empresários, mas tem também estudantes, tem também aposentados, tem... Isso é muito tudo. Interessante, né? Um grupo diverso. Ele no começo era mais empresário, mas depois, como a gente foi migrando para o lado humano, virou um grupo bem onde as pessoas estão ali porque elas têm essa humildade de ainda perceber que ainda tem crenças, certo? Assim como eu também, eu ainda tenho algumas crenças que eu tenho que trabalhar ainda, que ainda essas crenças ainda nos afetam, ou seja, existe um impacto dessas crenças em nós. Por exemplo, eu ainda sofro, eu ainda tenho alguns medos, eu ainda tenho algumas raivas, eu ainda entro em conflito com pessoas que eu não precisava entrar, eu ainda tenho. Então, eu percebo essas coisas e a partir do momento que eu percebo isso e eu quero trabalhar as crenças que eu tenho para me livrar disso. Então, o que tem em comum essas pessoas que estão ali, que são ativas no movimento orgânico, são pessoas que reconhecem isso de uma maneira muito tranquila,
certo? E que não tem mais aquele negócio de, eu pertenço a algum grupo, eu tenho uma coisa. Não, eu simplesmente, eu quero ir nesse encontro porque eu sei que lá eu vou trabalhar alguma crença que vai me deixar um pouco mais tranquilo. Então, se existe algo que todas as pessoas que estão no movimento orgânico, eles já me passaram como um feedback, foi, Renan, por que eu estou no movimento orgânico? Porque a minha vida ficou mais tranquila. É isso que eu queria perguntar para ti. Exatamente. O que elas falam, né? Depois de ter entrado. Não, mas é porque quando você começa a exercitar essa filosofia orgânica, que é esse pensamento de desapego, de deixar as coisas ser como são, de lidar melhor com as coisas, de deixar fluir a sua essência, de entender que você pode ser feliz apesar de qualquer situação que você está passando. Quanto mais você começa a exercitar isso, mais você fica tranquilo. Menos as coisas passam a te incomodar ou a te gerar tristeza, ou raiva, ou dor, ou qualquer coisa assim, mais você deixa fluir a emoção que é natural na gente. A gente tem emoções naturais que são muito importantes para nós, mas elas são totalmente mascaradas pelas emoções destrutivas, imaginárias, que são fruto dessas nossas crenças que geram esses aflitos, essas aflições na nossa vida, né? Eu imagino assim que o dinheiro, né, é um assunto que deve vir bastante à tona, assim. Sempre. Porque as pessoas precisam pagar contas, né? A gente vive num mundo, né? A não ser que a gente fosse morar num mosteiro, não sei, né? Sim, a gente viver numa precisa... ecovila, alguma coisa assim. Mas a maioria das pessoas ainda vive, né, dentro desse sistema, assim, né? Dinheiro, e relacionamento, a pessoas... dinheiro, relacionamento e saúde. Saúde, São essas três coisas, sempre, né? Mas a parte do dinheiro é algo que, de novo, né, aquele negócio, a gente... Porque assim, tem muita gente que vem aqui e fala assim, mas a gente tem uma crença que o dinheiro é ruim, né? Sim. E agora você está falando que a gente tem que se libertar de crenças, mas tu também não está falando que o dinheiro é algo, né, tipo, maravilhoso. O dinheiro Sim, eu estou falando que o dinheiro é o dinheiro, acabou. É bem isso, sim. Entendeu? A gente dizer que ele é ruim ou ele é bom, aí sim, nós estamos colocando um peso de um rótulo em cima dele, certo? A questão que eu acho é o seguinte, o quanto que nós nos apegamos ou não a isso. E o quanto que nós nos apegamos ou não às coisas que o dinheiro precisa nos pagar. Certo? E aí o quanto que essas coisas realmente são necessárias para a nossa vida, ou quanto que essas coisas foram criadas como um luxo que a gente precisa estar presente dentro dele. E aí, de novo, esse exercício é o nosso exercício mental, né? O quanto que essas coisas são vendidas para nós como uma necessidade e a gente quer, por uma carência emocional nossa, a gente quer pertencer àquilo, ou a gente quer mostrar aquilo para o mundo, ou a gente quer se sentir melhor com aquilo, né? Sendo que essas coisas, elas dependem do dinheiro. Então a gente acaba que a gente dá valor para o dinheiro e a gente dá peso no dinheiro na nossa vida, muito mais pelas coisas que suprem a nossa carência emocional. E quanto mais a gente consegue essa tranquilidade em relação a essas coisas, mais a gente consegue também abrir mão de coisas que a gente acha imprescindível para a nossa vida, certo? Por exemplo, para mim, absolutamente não é imprescindível eu ter um carro moderno, com ar-condicionado e coisa desse tipo. Eu ando num carro 1000 de 12 anos, certo? E para mim não faz a menor falta. Isso foi uma coisa que a gente tem uma família de 6 pessoas e a gente conseguiu ficar bem tranquilo em relação a isso. Porque a gente sabe que se eu tiver um carro, se eu for comprar um carro do ano, até já teve dinheiro para isso, a gente já até pôde fazer prestação, mas se eu entrar nisso, eu vou estar, de uma forma ou de outra, tendo que comprometer um dinheiro que vai me gerar uma aflição, porque eu tenho que conseguir esse dinheiro para poder manter esse luxo na minha vida. E não é uma coisa necessária, é um luxo. A gente cria e a gente vai criando cada vez mais luxos na nossa vida assim. E se a gente consegue trabalhar mentalmente para não ter esse luxo, a gente consegue até viver momentos diferentes na nossa vida pelo fato de não ter esse luxo e momentos de felicidade. Por exemplo, uma vez eu estava voltando de Florianópolis, que eu fui visitar um empresário lá que queria fazer o programa meu. Era lá em São José. Aí o empresário, ele era um cara bem assim, bem legal, um cara interessante e tal. E aí ele falou assim, Renan, você tem que vir aqui para me convencer. Aí eu peguei e falei, tudo bem, eu vou. Peguei meu carro e fui. E meu carro 1000 sem ar. E foi num belo dia, sei lá, uns 5 anos atrás por aí, que deu o maior calor, eu acho que do século em Blumenau. Eu acho que naquele dia fez 45 graus ou uma coisa assim na sombra. Mas foi um calor, mas um calor assim. E eu estava voltando
de Florianópolis, 2 horas da tarde. Ai, não. Nesse dia, né? Mas era tão calor assim que eu lembro que a minha cabeça esquentava. Cozinhou, assim, né? Eu tirei a camisa dentro do carro, nossa, não tinha um vento nossa, mas aquela coisa assim. Até que eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa foi uma coisa assim, eu já estava até meio assado assim mesmo, realmente. Aí a gente tinha uma piscininha de plástico que eu tinha armado para as crianças, que ficava na varanda. A gente põe na varanda para não tomar sol. Sim. Porque se tomar sol esquentava a água, então ela fica bem na varanda, na sombra. E eu sei que eu já fui chegando assim, já pulei dentro da piscina. Tipo, era o luxo máximo, né? Aí eu caí naquela piscina, assim. Aí as crianças que estavam ali, as meninas, já cima. pularam em cima. E aí a Andréia já veio com uma caipirinha gelada, assim. E aí eu falei assim, mas que maravilha hoje, uma quarta-feira, 2 horas da tarde, e as crianças aqui, eu curtindo uma caipirinha dessa. Graças a eu não ter um no carro. E aí, falou, né? não, eu falei, não, isso aqui é um momento mágico na minha vida. E realmente eu curti aquilo, foi uma coisa tão boa, tão maravilhosa, que eu falei assim, se eu tivesse um carro com ar-condicionado, eu ia chegar aqui talvez bravo com alguma coisa, procurando não sei o quê, não ia acontecer nada e eu não ia viver aquele momento. Entendeu? Então a gente começar a enxergar isso, né? Até quando eu estou dentro do carro, aí eu começo a exercitar minha mente, às vezes. Eu falo assim, faz de conta que eu estou numa praia, a 45 graus, eu não vou estar tão triste. Então, tudo bem, é só exercitar minha mente para isso aí, entendeu? Mas naquele momento tu teve um sentimento de gratidão total, assim? Total, a vida, assim? Total, uma maravilha, olha que coisa maravilhosa. Eu pensava assim comigo, poxa, que oportunidade. A sensação que eu estou sentindo aqui agora, de frescor, de alegria, com as crianças aqui, com a Andréia me cuidando de mim aqui, por isso tal, isso aí é uma coisa... não tem preço, não tem preço, não tem preço, entendeu? Então, a gente dá muito valor para coisas que a gente não precisa dar. E a gente perde um pouco dessa... Tu acha que tu não tem perfil em rede social? Acho que no Facebook tu tem, né? Eu tenho um perfil no Facebook que é só para compartilhar os Acordar e Agir, mais nada. Eu já tinha antes. Né? Mas tu acha, assim, conhecendo outras pessoas, talvez que tenham, né, perfil no Instagram, tu acha que essas coisas meio que afetam muito os nossos desejos? Com certeza. Eu acho que rede social é um meio que o mundo arrumou, né? O Facebook, por exemplo, que começou lá com o Zuckerberg lá, né? É um meio que ele arrumou de fazer ele, né? As pessoas, ou não foi ele, mas eu sei, mas eles arrumaram um meio de quê? De fazer as pessoas expressarem suas carências e seus desejos, certo? Então, queira ou não, o mundo da mídia social, da rede social, é um mundo onde as pessoas estão querendo a todo momento suprir alguma forma essas emoções, né? E se comparar e alimentar isso. Então já existem provas, e aí de novo vamos para as pesquisas, né? Tem pesquisas, por exemplo, na Alemanha, no instituto lá da Alemanha, eu esqueci o nome lá do instituto, onde eles pesquisaram que curtidas em rede social libera dopamina no cérebro num nível quase de uma droga viciante. Certo? Tipo, então, você receber curtidas ou você curtir? Não, você receber curtidas. Então, se você posta alguma coisa, você fica esperando alguém curtir. Se alguém curtiu, te libera uma dopamina ali, que te dá uma sensação de prazer. Isso é extremamente viciante. Então, as pesquisas já mostraram que a tecnologia, a mídia social, ela chega a ser 10 vezes mais viciante do que um cigarro, por exemplo. Ou do que algumas drogas, entendeu? Então, isso aí faz... o que é o vício? O vício é a gente buscar uma forma de aliviar as nossas carências emocionais, certo? Então como a gente, no movimento orgânico e nessas práticas nossas, a gente procura eliminar de vez essas carências emocionais, buscando essa tranquilidade da mente, essa tranquilidade do espírito, a gente... passa a não ter essas carências e aí não precisar tanto mais de mídia social e dessas coisas. Então não tem muito interesse e importância. Isso não faz muito parte da tua vida, então? Não faz parte da minha vida, literalmente. Não é uma coisa que eu forço, entendeu? Eu não me vejo ali. Não tenho vontade de estar ali interagindo dessa forma, entendeu? Não, acho legal a gente colocar isso, porque assim, a gente está dependendo desse tipo de mídia, né? Mas ao mesmo tempo, eu sei que isso tira muito tempo das pessoas também, né? Tira muito tempo, tira muita possibilidade de estar, né, pensando e fazendo, né, desenvolvendo esse pensamento que possa ajudar as pessoas a interagir melhor, a fazer coisas boas na vida. Então é muita coisa que isso tira da gente, certo? Então quanto mais a gente desenvolver disciplina para colocar um tempo específico para trabalhar esse tipo de coisa, é melhor para nós. Tem um comentário aqui da Bel, aqui, ó. Sim. Ela falou assim, ó: ontem li uma frase que eu acho que ilustra essa entrevista. O medo de ser livre provoca o orgulho em ser escravo.
Poxa, muito legal isso aí. Resumiu tudo aqui. Fora de série. Aí a Bel botou, vibrando aqui com essa entrevista, compartilho muito dessa forma de viver a vida. Obrigada por esse espelhamento. Olha que bonito, né? Muito bom, muito Até bom. eu assisti esses dias, estava também numa rede social, né? Mas assim, um videozinho de um treinador de basquete, não sei se é russo, não sei se chegou a ver isso, assim. E aí o repórter pergunta por que ele tirou um jogador super importante nas finais. Ele assim, mas você tem um filho? O dia que você tiver um filho, você vai saber. Ele saiu para ver o nascimento do filho. Eu vi. Daí ele disse, tá, mas numa final, como assim, né? Daí ele fala assim, mas ter um filho, né? Ou assistir esse momento é uma experiência humana, o máximo da experiência humana, né? Exatamente. E o que uma final de basquete vai ser mais importante que isso, né? O treinador, eu achei tão legal, assim, porque... Sim. Da gente dar importância para as coisas que são importantes, né? Isso. E eu acho que é isso que a mídia social não nos ajuda. Elas acabam nos dando importância para coisas que não são importantes. Sim. Né? Coisas que não estão... e esse é um dos princípios também do movimento orgânico da natureza, é a gente valorizar o aqui e agora. Valorizar as nossas sensações, o nosso mundo sensorial, certo? Muito mais do que o nosso mundo imaginativo. O nosso mundo sensorial é o que a gente enxerga, o que a gente sente, o que a gente toca, o que a gente ouve, o que a gente degusta. Então, a gente dá valor para isso, isso é um exercício. A gente faz meditação, a meditação existe para tentar trazer a gente de volta para esse estado, né? Mas quanto mais a gente exercita esse trabalho mental para estar presente, para estar se libertando de todo esse conjunto de coisas que nos prende, mais naturalmente a gente acaba vivendo e trazendo a nossa vida para aquilo que realmente importa, que é o aqui e agora. As pessoas que estão com a gente, o momento que a gente está vivendo, o que a gente pode... e não aquilo tudo que nos consome e que está fora de nós. E que é o que a gente acaba vivendo muito. E que todas essas coisas que estão fora de nós provocam imaginações na nossa cabeça que geram as emoções que nos consomem. Renan, assim, eu acho importante falar assim que diante de um acontecimento super difícil na tua vida, né, que foi o nascimento das duas, acho que elas nasceram prematuras, né, você já contou aqui, e uma delas ficou com uma sequela, né? Elas nasceram, na verdade, prematuras, mas nasceram com um nó no cordão umbilical. Um nó no cordão. Um nó cego no cordão, exatamente, aí faltou oxigênio para uma delas, né? É que eu acho admirável, assim, eu só falei isso, assim, porque, assim, diante disso, assim, é uma coisa que te deu mais garra, talvez, de acreditar nisso que tu acredita e de viver dessa forma, assim, né? De novo, aquilo que eu falei, né? Foram várias experiências. Eu tive a experiência do dinheiro, que eu falei um pouco, do relacionamento, foram vários também, que eu posso citar aos montes, e da saúde. Sim. E eu acho que a principal delas, da saúde, foi realmente... Isso que eu queria chegar, assim, a da saúde, eu acho que é a questão mais que pega a gente num nível, assim, que é muito forte, assim, né? Muito forte. Realmente, esse é o mais difícil da gente A gente fala de dinheiro, que a gente precisa de dinheiro para viver. Sim. É um assunto que eu acho que vem muito à tona, mas, assim, a saúde, sem saúde, né? E a gente... E a gente às vezes pensa, né, da saúde, né, nossa, mas quando a gente tem que lidar com a saúde de um filho, é uma coisa que a gente preferia 10 vezes que fosse a nossa. Sim. Certo? E muitas vezes eu me colocava, falei, por que não é comigo isso aqui, certo? Então, e realmente, quando ela nasceu, ela teve essa paralisia cerebral e foram... assim, 4 anos de muita luta em cima da saúde dela, né? Então, ela não conseguia engolir, e aí o fato dela não conseguir engolir levava secreções para o pulmão e ela começava a ter pneumonia uma atrás da outra. Então, ela passou anos tendo pneumonia sem parar e com secreções e com problemas e a gente tinha que aspirar toda hora. Então, foi uma luta, assim, a gente dormia... em alguns momentos, assim, eu ficava acordado até as 3 horas, porque a gente ficava olhando ela direto, a gente revezava, e aí até os 4 anos de idade, eu até perdi a minha capacidade de dormir normalmente por causa disso, né? Hoje em dia eu tenho sono muito leve, porque durante 4 anos a gente tinha que dormir ouvindo a respiração dela, eu e a Andréia, né? E a gente, se ela mudasse a respiração, a gente tinha que ir lá e tirar. E durante 2 vezes teve um desengano também, onde a gente ela estava na UTI pediátrica, não reagia mais, e o médico mandou a gente para casa e falou assim, olha, já fez tudo o que tinha que fazer, não está reagindo, então vocês podem esperar que pode ter alguma notícia essa noite. Então, isso aconteceu 2 vezes também.
E então, assim... O que tu se apegava nesse momento? Assim, eu ainda era extremamente apegado nesse momento, eu ainda tinha... eu me pegava em tudo, eu tentava desesperadamente fazer alguma coisa, certo? Tipo, eu me apegava em orações, em coisas e tal, mas ainda num nível de desespero, assim, de querer fazer alguma coisa. Mas quem mais me ensinou naquele momento foi a Andréia, porque a Andréia, ela simplesmente virava para mim e falava, Renan, não está na nossa mão, nós não temos controle. É mesmo, ela tinha isso, sim. Sim, mas ela é natural, assim, ela não estudou nada, não tem nada a ver, né, coisa. Mas natural, para não estar na nossa mão, não estar sob nosso controle. A gente já fez o que melhor, se tiver que ir, ela vai, se tiver que ficar, ela fica, né? E ela virava e deitava e dormia, né? Então aquilo para mim foi o maior aprendizado. Porque eu estava ainda num desespero de apego, de querer mudar, de querer aquela coisa. Mas para quê? Aí eu depois comecei a me perguntar mais para frente. Depois eu fui... A segunda vez que aconteceu isso, eu já estava mais tranquilo, mais liberado. Chegou a soltar isso, assim? Da segunda vez eu cheguei a soltar. Demorou, mas ainda eu falei, não. Aí chegou no momento que eu falava, não, está na mão de Deus, certo? Está na mão de Deus, não tenho que... Não adianta. E realmente, até porque eu passei 1 ano dentro de uma UTI pediátrica e a todo momento a gente via um óbito de uma criança dentro da UTI pediátrica, certo? Então não é uma coisa que a gente começa a lidar e a gente vê que o mundo não é do jeito que a gente quer. O mundo é do jeito que tem que ser, né? E essas coisas todas que acontecem, não acontecem para o nosso mal, acontecem por nosso aprendizado. Sim. Então, o conceito de mal e bem, de certo e errado, de melhor e pior, isso tudo mudou totalmente na minha vida, isso não existe mais. Isso são tudo crenças, porque todos os fatos e as coisas que acontecem em nossa vida, existe um aprendizado que a gente tem que acolher e aprender com aquilo. Agora, isso, de certa forma, fez tu valorizar mais essa vida simples, ainda mais? Com certeza, com certeza. Eu acho que todo esse aprendizado, né? O meu pai também, a morte dele foi uma coisa bem traumática para a minha família. Foi em 2008, faz 11 anos já, mas foi justamente nesse momento que a minha filha estava 1 ano na UTI pediátrica. Então, enquanto ela estava passando por isso, olha, as coisas acontecem. Não, e em 2008 era um ano terrível aqui em Blumenau também, pois assim, né? Foi também. E o que aconteceu ali com meu pai, por exemplo, foi que, olha bem, foi essas coisas que, por isso que a gente não pode questionar, as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? O fato de eu ter passado essas 2 experiências com a minha filha me deixou totalmente desapegado de questão de morte. Sim. Acabou, não tem morte para mim, não tem problema nenhum. Não pode acontecer nada mais grave, né? Do que... Não, tava tranquilo. Aí qualquer coisa que acontecesse e tal. E aí o que acontece, né? De uma hora para outra eu recebo uma ligação, 11 horas da noite, e aqui, porque meu pai morava em Goiás, minha família toda morava lá, né? E aí meu pai sofreu um acidente de carro. E aí morreu no acidente de carro. Na verdade, ele não morreu ainda, ele teve uma morte cerebral e nós fomos para lá. E a minha família, minha mãe, muito religiosa, minha mãe, ela dentro da crença dela, ela ia morrer com 90 anos junto com meu pai. Os dois eram igual o dedo e unha, assim, eles não se desgrudavam, eles eram muito apegados um com o outro. E aí, quando aconteceu isso, realmente foi um choque muito grande para minha família, porque como eles eram muito religiosos, eles faziam tudo, eles eram saudáveis, eles tinham uma vida tal, eles faziam... Então, nunca acontecia uma coisa dessa. Como que vai acontecer um acidente de trânsito, certo? E uma coisa assim, um cavalo pulou na frente dele na estrada, uma coisa que caiu em cima dele. Então, é uma coisa assim que não tem motivo, explicação, não tem nada, não tem uma coisa que... é totalmente fora, né? E aí, então, foi um choque muito grande para minha família. E quando eu cheguei lá, na verdade, meu irmão até soube lidar bem com essa situação, essa coisa, mas quando ele ainda estava na UTI, meu pai, mas já estava com a questão, o processo da morte cerebral quase que em andamento, essa coisa assim. Mas eu fui o primeiro a entrar lá e ver ele, porque eu cheguei tranquilo lá. Certo? Minha família desesperada, eu fui para lá, eu e meu irmão estavam aqui, a gente saiu imediatamente e tal, já chegamos lá. E aí eu já cheguei, eu falei, a minha mãe não entrava lá dentro, minha mãe estava operada, ninguém tinha coragem de ir lá para ver ele, essa coisa e tal. Eu falei, não, pode deixar, eu entro. Aí entrei, é um hospital que tem em Goiânia, que chama Hospital de Urgência, que é só acidentes, essas coisas. Então, a gente entra, para entrar na UTI lá, eles colocam a gente numa sala e colocam um psicólogo e um religioso para preparar as pessoas, certo? E aí, entrei lá dentro e aí eu já cheguei lá, mas assim, na tranquilidade, conversando com meu pai como se ele tivesse normal, mas isso aí foi tudo fruto de eu ter passado aquilo com a minha filha. Certo? Aí eu estava preparado, assim, né? Sim, aí eu cheguei, já falei pro meu pai, é o seguinte, se tiver que ir, vai, eu cuido do pessoal aqui, tranquilo, tal, chegou um momento, se não tiver que ficar, fica, a gente vai cuidar de ti também, tal, tô aqui, tal, aí li uns trechos de uns livros que ele gostava lá pra ele, tal, aí já saí e falei, mãe, pode ir lá tranquilo, não tem nada, aí que a minha mãe tranquilizou e conseguiu ir lá, entendeu? Então, assim, foi naquele momento eu quase que fui uma força, assim, que pra minha família precisava naquele momento, entendeu? E ele morreu quanto tempo depois que tu falou foi 5 dias, uma coisa assim, porque aí aquele processo de
do cérebro, aí já deu morte cerebral, ainda ficou mais uns 3 dias, e aí... só que a minha mãe e minha família era muito crente, assim, né? E aí quando você tem essas crenças muito fortes, assim, você sempre acredita que vai dar, e reza e faz tudo. Aquele negócio que eu fazia com a minha filha. Sim. Certo? E tu soltou, assim? Eu já, desde o momento, eu já estava solto, já estava livre, tranquilo, e aí foi a melhor forma de ir lidando e de ir trazendo todo mundo, porque a gente aprende a lidar com isso e a natureza é assim. Aí que a gente se afastou tanto da natureza, por isso que é orgânico a gente voltar. A natureza do ser humano é a natureza do resto dos seres vivos. E a natureza dos restos dos seres vivos lida com morte naturalmente. Entendeu? E assim, ó, eu acho que aquele teu começo ali, né, nas fazendas nos Estados Unidos, isso aí deve ter te mostrado o quanto o homem tenta manipular essa natureza, Nossa né? Senhora. E quanto isso é... Sempre sofre com isso. A gente sempre sofre, né? Toda a cadeia vai sofrer. Toda a cadeia então, sofre. Então tem muito a ver o teu nome. E ali, sempre né? gera esses apegos e sempre faz com que as pessoas estejam cada vez mais com emoção negativa. Então, se a gente pegar... Eu tenho um estudo emocional muito forte que eu fiz por a questão desse programa que a gente ajuda as pessoas com esse trabalho, né? Mas se a gente pegar, todas as emoções destrutivas, elas têm uma causa nessas crenças que a gente desenvolve de algum apego, que a gente tem, certo? Então, quando a gente realmente trabalha mentalmente esse desapego, naturalmente somem essas emoções destrutivas. A gente vai ter emoção natural da perda. Sim, poxa, perdeu, nossa, morreu, doeu e tal, mas é aquele negócio que um pouquinho tempo a gente já está tocando para frente. É normal, é natural da vida isso, tal. Vamos fazer o que está aqui. Entendeu? Mas eu acho que assim, o ser humano ele tem muito medo de sofrer, né? É. E assim, isso que eu acho que dá medo de perder alguém, ou né, a gente tem medo da gente sofrer também. Mas é que aí que tá, o que é o sofrimento, né? O sofrimento é um peso que a gente coloca no fato. Sim. É o peso que a gente coloca no nosso desejo não ter acontecido. A gente gostaria que fosse assim, não foi. Então, a gente pega e coloca tanto peso nisso, e aí a gente coloca uma crença em cima disso, que é o seguinte: se não acontecer do jeito que eu espero que aconteça, vai ser horrível, vai ser ruim, não pode de jeito nenhum, eu não posso deixar acontecer do jeito que eu quero que aconteça e tal. É como se a gente quisesse ter um controle da situação do mundo. E isso é o peso da nossa crença. E a gente vai alimentando isso. E aí isso acontece, a gente sofre. A gente tem medo, é do nosso desejo não acontecer. Né? Então, o exercício da gente abrir mão dos nossos desejos é o exercício da gente aceitar o mundo como ele é. E o mundo é assim. Né? A gente não tem. Então, são 7 bilhões de pessoas no mundo. Se cada uma dessas, o desejo delas fosse atendido, acabou o mundo. Então, não é assim que funciona. Não é a gente tentando manter vivo essas nossas crenças nos nossos desejos. É a gente aqui, meio que... estar aqui e, diante de qualquer dificuldade que a vida nos traga, seja de saúde, seja de relacionamento, seja de dinheiro, a gente lidar com aquilo de uma forma colaborativa, criativa, da melhor maneira, aprendendo alguma coisa e levando adiante a nossa vida. Né? Então, a gente para de ter aquela mentalidade ocidental de que eu preciso ter controle para ser feliz. Para com isso. Né? Eu preciso estar aqui agora, interagindo com o meu meio, seja lá o que aconteça, para me ser feliz. Aí tu tá sempre com uma mentalidade mais tranquila e trazendo isso à tona. Nossa, foi longe, hein? Olha aqui, ó. A Silviane, a Lúcia Mengarda botou obrigado, botou uma mãozinha assim, legal, agradecendo. Aqui, ó, a Maria Helena Miller falou assim: quando eu crescer, quero ser igual ao Renan. Virei fã número 1. Parabéns. Obrigado. Não, que isso. Não sou estudo, não. Ainda tem um monte ainda para trabalhar. A Geisa está falando, né, um bem-vindo ali para a Luciana, que está entrando. A Silviane Barreto botou assim: verdade, nós nos afastamos muito da natureza, da ordem natural das coisas. Aí vem a revolta do que não podemos controlar. Né? É bem isso, né? E achei linda a parte que você falou ali daquele dia quente lá que você chegou em casa. Isso é uma história que ficou para minha vida. Nossa, assim. E aí linda, acaba né? que várias vezes eu passo situações parecidas e aí eu falo, não, eu vou curtir isso vai ser uma coisa muito legal legal de tu falar para teus filhos também, né? Mas com certeza. Eles vivem isso também. Não tem carro com ar até hoje, a minha filha já... não, pai, não tem carro com ar. Sim, mas a gente chega em casa e aí vai curtir uma piscininha, vai curtir uma caipirinha e pronto, e aí o negócio já dá certo. Ai, que legal. Deixa eu agradecer aqui os patrocinadores do programa. Eu queria dizer para vocês que existe um espaço aqui em Timbó, que é o espaço da Denise de Paula. Esse é um espaço holístico muito especial. Se você estiver precisando de um reiki, se você estiver precisando de um alinhamento de chakras ou fazer uma constelação familiar, você pode ligar no 999388670.
lá na Rua Pomeranos 801. Pode ir lá também conhecer as terapeutas, tomar um chazinho. Ela sempre, ali o espaço funciona na parte da tarde, né? E aí o WhatsApp é o 99938-8670. Queria agradecer a Santa Inocência, a loja da Bel e do Murilo. E queria também dizer para vocês que existem várias playlists no Spotify do Santa Inocência. Playlists feitas para os momentos mais íntimos, então tem para todas as vibes. Vocês podem seguir a loja da Santa Inocência, a playlist ali, no caso, as playlists no Spotify. E aí vocês podem curtir as músicas que eles fizeram, né, para esses momentos especiais. Queria agradecer o Espaço Nietzsche e dizer que hoje é dia de dança circular. Se você nunca experimentou, hoje pode ser um bom dia de você ter essa experiência, né, a partir das 6h30 da tarde, às 18h30. Então, o Espaço Nietzsche fica na Rua Araxá, número 60, lá no bairro Garcia, em Blumenau. E o número de telefone, para você que quiser agendar algum atendimento terapêutico também, é o 47-3041-4485. E eu também quero falar do Instituto Namaskar. O Instituto Namaskar é um lugar onde você pode fazer uma formação em parapsicologia, em constelação familiar e pode ser atendido também, fazer um atendimento terapêutico. Você que é da região ali de Joinville ou você que é daqui também e quer agendar um atendimento, você pode ligar no 47-3026-5186. E o Instituto Namaskar fica na Rua Rio Grande do Sul, 605, lá em Joinville. Então, essa questão da constelação familiar, muita gente às vezes não faz na cidade porque não quer se expor, né? E essa é uma tática que muitas pessoas usam de fazer em outra cidade, né? Então, pessoas de Blumenau vêm fazer aqui, pessoas daqui vão fazer fora. Então, né, quem quiser fazer lá em Joinville, pode fazer no Instituto Namaskar, 47-3026-5186. Tem mais um comentário aqui. A Maurílio César Bugman botou assim, ó. Renan, somos teus fãs, um ser humano real. Obrigado, um monte de palminhas aqui, ó. A Angelita Dal Castanho, obrigada, estava precisando ouvir isso. Olha que legal, Angelita. Que bom, que bom. A Bel de Almeida. E a vida ofereceu essas experiências para ele poder nos falar com propriedade, o movimento orgânico da vida. Olha que lindo. Que bom. A Bel falou isso aí. O pessoal todo que quiser conhecer mais e ouvir mais o movimento orgânico. Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? A gente tem um... hoje a gente não é muito na rede social, mas a gente é o Renan só, tá? Ele fala... Tem um grupo lá também, tem mais pessoas que estão nessa caminhada com a gente lá, mas a gente tem um site que é o www.organicas.org, né? Organicas.org sem BR. Então, www.organicas.org. Isso. Nesse site, o que tem, né? Tem vários artigos, tem vídeos, tem palestras, tem os programas todos do Acordar e Agir, se vocês quiserem baixar no podcast. Que legal, ouvir, né? Tá tudo em podcast. Tudo em podcast lá, né? E tem mais artigos, coisas que a gente escreve, coloca. Tem o Facebook do Movimento Orgânico. A gente tem um Facebook, apesar de não ser muito de rede social. Mas assim, as redes sociais estão permitindo que as pessoas se sentissem tocadas com aquilo que você falou. Exatamente, a gente coloca... Né? Não é e eu acho que hoje eu gosto do Facebook, da mídia social, porque nos permite justamente compartilhar os programas que a gente faz aqui do Acordar e Agir, esses programas que a gente faz, toda essa comunicação, né? O que eu posso fazer hoje, o que eu acho que eu posso fazer hoje, para contribuir ou para compartilhar, compartilhar essas experiências com as pessoas. Então a gente faz isso através do nosso site. E aí, se quiserem conversar com a gente, é só mandar mensagem lá ou mandar mensagem no Facebook, qualquer lugar, que a gente sempre está disponível, a gente sempre quer tomar um café com alguém. Eu gosto de dedicar o meu tempo para as pessoas, então eu sempre tenho tempo. Certo? Então, se as pessoas me procurarem, podem ter certeza que vão... A primeira coisa que eu falo é assim, tem tempo amanhã para nós tomar um café? Primeiro já vamos. Então, não é aquele negócio. Eu gosto disso. Isso é uma coisa que me atrai bastante, porque eu acho que é isso. A gente conhecer pessoas e compartilhar momentos é o aqui e agora nosso. Que legal, que lindo. É orgânicas.org, né? Eu errei ali, peraí. Isso aí. Tá, peraí, deixa eu tirar aqui, então. Orgânicas.org, o Cristiano já colocou aqui. Isso. E no Facebook, né? Orgânicas.org. E eu coloquei também o teu perfil, o Renan Carvalho. Se alguém quiser entrar em contato. Pode entrar em contato direto lá que a gente. Ai, Renan, muito obrigada, eu adorei mesmo, assim. Gratidão bom, mesmo. Eu que agradeço demais. Por isso aí. Eu acho assim, tu é uma pessoa que. É um modelo, assim, de que a gente tem, assim, né, que... de contentamento, de viver a vida como ela é, de fazer o que é possível, sabe?
Então, para mim, né, assim, isso é bem inspirador. Assim. Que bom. E também, tô no aprendizado também, né? Então, eu acho que é assim e a gente quer ajudar cada vez mais as pessoas como a gente vive assim e como isso nos deixou mais tranquilos, que deixe as pessoas mais tranquilas também, que é isso que a gente quer. Nossa, que vivam tranquilas, né? Que vivam a sua essência, que vivam com força, com entusiasmo, mas tranquilas, sem emoção destrutiva. Olha só, que lindo. Muito obrigada, tá? Obrigado. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Espero que tenham gostado. Se quiserem mandar essa entrevista para os seus amigos, né, para as pessoas que vocês gostam muito também, fiquem à vontade. Vocês podem mandar através do Messenger, através do WhatsApp. E é isso aí. A gente volta amanhã com mais um programa. Beijos para vocês e uma ótima terça-feira. Tchau, Renan. Valeu, até mais. Tchau, ouvintes. Valeu. Você está ouvindo a Rádio Página 2. Graduação EAD semipresencial de verdade é na Uniaselv. Só na Uniaselv você tem encontros semanais com tutor em sala, mais de 80 cursos e mensalidades a partir de R$ 159. Com mais de 400 polos, sempre tem um perto de você. Inscreva-se já em uniaselv.com.br.